7h05. A pandemia tem tem encolhido, na verdade, a renda de muita gente e tornado mais difícil o pagamento de todos os boletos e compromissos. Por se tratar de uma situação excepcional em todo o país, está sendo prejudicado aí pelas medidas de isolamento e pelo fechamento do comércio. As dúvidas surgem sobre renegociação de dívidas, financiamento imobiliário, aluguel, mensalidade escolar ou de academia. Para nos ajudar com essas dúvidas, a gente recebe agora no nosso estúdio o advogado Geoffrey Saraiva, presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Piauí. Você pode participar mandando sua dúvida para o nosso número, é o 981019594. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcela. Bom dia, doutor Geoffrey. Bom dia a todos que estão assistindo a esse programa. Pronto, vamos começar iniciando falando sobre os tipos de contrato. Tem contrato que é a longo prazo, a curto prazo. São diferentes as regras para quem não conseguia honrar com os pagamentos? São diferentes. Primeiramente, é bom a gente informar que no Brasil a regra é o cumprimento desses contratos em condições normais. Em se tratando de pandemia, que nós temos uma situação, eu diria que de certa forma anormal, que impacta tanto aquela pessoa tanto as duas partes dos contratos, tanto a jurisprudência quanto até aquelas pessoas que fazem as leis, os legisladores, estão tendo um olhar diferente. Seja aquele contrato, vamos supor, um plano de saúde, é diferente do contrato bancário que você vai financiar um veículo, uma casa. Ele tem regras, cada contrato tem suas regras que são diferentes nesse ponto. Agora, doutor Geoffrey, nesse momento em que vivemos, é algo nunca vivido antes, nessa pandemia, em caso do consumidor não honrar com suas dívidas, não conseguir pagar seus boletos, honrar com o seu contrato, o mais importante agora é sempre buscar um acordo consensual, doutor? Exatamente. Esse período ele é nebuloso para todos os lados das relações, inclusive até para o judiciário, que se vê abarrotado com demandas. Por isso que tem sido feito campanhas recorrentes para que os consumidores tentem buscar a via negocial. E só em não conseguindo formar eventual acordo, buscar a via do judiciário, para que possa haver um certo meio termo nesse momento tão complicado. Mas aí seria interessante o senhor orientar as pessoas assim, vamos dizer, tem uma conta que já venceu do mês passado, esse mês a pessoa já não consegue pagar, ela deve procurar logo a instituição, espera terminar a pandemia, qual é a orientação? Isso, é interessante porque cada tipo de serviço sofreu um impacto diferente. A companhia aérea, ela foi editada uma medida provisória dispondo como vai ser essa devolução e essa possibilidade de remarcação. Companhia de serviço público, serviço essencial, água, energia, telefone, foi estabelecido como será esse relacionamento. Mas, de todo modo, é importante que o consumidor busque a empresa, seja um banco, seja a companhia aérea, seja a companhia de água, esgoto, para que ele possa se informar. Porque o consumidor, se ele não for buscar essa informação, ele pode ser penalizado no futuro por não ter buscado se informar. É ônus do consumidor buscar essa informação. E ele não conseguindo, ele pode se demandar judicialmente. É o dever dele, né? Se ele é que não está conseguindo honrar com o seu compromisso, então ele que tem que buscar aí uma negociação. Agora, essas negociações, doutor, elas podem, na verdade, elas devem ser documentadas? É bom para o consumidor isso? É o que eu sempre repito, o consumidor ele tem que ter uma certa organização dos seus problemas. Imagine só, você tenta buscar uma empresa para fazer uma eventual negociação, eventual acordo, e daqui a alguns meses você não consegue ter isso nessa negociação. Como é que você vai comprovar em um eventual processo, uma eventual contenda administrativa que você efetivamente buscou? Junte protocolo, junte o nome de quem lhe atendeu, junte a data, o horário, tudo isso é importante para formar meio de prova quando você quiser defender os seus direitos. Vamos tentar falar sobre os principais casos. Por exemplo, escolas. Qual é a orientação que o senhor passa para os pais? Nas escolas, o que nós temos? Nós temos um contrato de obrigações recíprocas para ambos os lados. A escola é de prestar o serviço de ensinar o seu filho ou ensinar o aluno. E do pai pagar a mensalidade. Tivemos um abalo na execução desses contratos, em que algumas escolas mudaram a forma de entrega desse conteúdo, alteraram a carga horária. Então, esses pontos autorizam, em tese, uma possibilidade de redução dessas mensalidades. Contudo, através da Comissão de Defesa do Consumidor e o PROCON, fizemos algumas reuniões e ainda não chegamos a um denominador comum sobre como será isso. Tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Piauí. Em alguns estados já ocorreram essas leis sobre isso.
Eu entendo com certa ressalva quando há essa interferência do poder público na esfera privada. Mas a gente, enquanto advogado e enquanto Comissão de Defesa do Consumidor, também espera que as escolas tenham um bom senso para trazer informação clara para os pais. Olha, a forma de entrega do conteúdo teve uma alteração e por isso tivemos um impacto dessa forma no seu contrato. Vamos reduzir ou não? E eu não estou vendo isso. Falta um certo diálogo e falta uma certa informação para esses pais, para esses consumidores que estão figurando nessas relações. Agora, esses pais que hoje eles decidiram, né, suspender o contrato, a escola pode exigir uma multa contratual pela suspensão do contrato? É uma boa pontuação, Marcela. Essa questão da multa ela tem sido afastada em várias situações por conta da pandemia. Veja bem, a partir do momento que a obrigação fica excessiva, fica de difícil cumprimento, ela vai até ferir sua dignidade humana para você cumprir essa obrigação, o judiciário tem afastado a incidência de multas e tem possibilitado ao consumidor algumas alternativas, seja a suspensão desse contrato, o próprio encerramento prematuro por conta desse contexto de pandemia. Por exemplo, as contas de água e luz, nesse período, as instituições que fornecem esses serviços não estão fazendo corte. Mas mesmo assim, é importante que as pessoas continuem pagando. O que é que pode acontecer caso a gente termine a pandemia? Quando a gente terminar, né? Porque a gente está torcendo que isso aconteça o mais rápido possível. O que é que pode acontecer depois? Algumas concessionárias de serviço público elas estão suspendendo as ordens de corte, mas os pagamentos estão ocorrendo. Inclusive, é importante que o consumidor ele sinalize para a companhia e se organize buscando para quando terminar esse período ele possa pleitear uma ausência de juros e multa. Eu estava observando que aquelas consumidores que são enquadrados como baixa renda, eles vão ter isenção até determinada quantidade. Nós, enquanto Comissão de Defesa do Consumidor do ABEL, oficiamos a entidade de energia elétrica e ela informou que é ônus do consumidor buscar o seu enquadramento, buscar a sua classificação como baixa renda. Por isso que eu até prevejo que muitos consumidores vão ter o direito assegurado e não vão poder cumprir porque não buscaram a companhia. Então, você que é consumidor, você que possa ser enquadrado como baixa renda, você busca a companhia energética para fazer o seu enquadramento. É uma possibilidade de isenção desse pagamento. Agora, citou o setor imobiliário, doutor, sempre é um dilema. A pessoa que não está conseguindo pagar o seu aluguel, a outra parte, né, o inquilino, ele pode exigir que pague despejo, ou que né, saia. E uma outra pergunta também é se pode ter, né, no e-mail a tudo isso, reajuste e se o inquilino pode pedir um desconto, né, ou, no caso, não conseguindo pagar a totalidade do aluguel mensal. Trazendo para o campo do impacto da pandemia, eu tenho observado que os contratos comerciais, aqueles contratos de locação comercial, eles sofreram impactos. Tenho observado em alguns estados, algumas pessoas que administrativamente, ou seja, de forma conversada, têm conseguido consideráveis reduções nesses contratos. 30%, 40%, 30% de desconto, 50%. Já nos contratos de locação residencial, eu não tenho observado até esse ímpeto dessa possibilidade de negociação. Veja bem, o empreendimento ele tem uma hipótese chamada risco do negócio. Esse risco ele está por isso que você paga mais caro no aluguel comercial, porque ele tem um incremento da atividade comercial que você vai descer nesse ponto. A partir do momento que sua atividade sofreu um impacto direto da pandemia, eu entendo que você está plenamente autorizado a buscar uma redução, uma renegociação desse valor. Eventuais acréscimos desses contratos de aluguéis são totalmente desarrazoados para esse momento. E se o consumidor se sentir numa posição desvantajosa, ele pode sim buscar o judiciário, buscar notificar outra parte da relação para que ele possa trazer esse contrato para a normalidade e possibilitar o seu cumprimento. E ele pode ser despejado? Nesse momento? Sim. Se tiver apenas um processo judicial, mas eu acredito que nesse momento até poucos locatários irão tentar despejar um inquilino nesse momento. Razoabilidade. Né? Não vai ter razoabilidade. Para começar, não vai ter nem cliente para alugar esse imóvel. Essas pessoas estão entregando um ponto, como é que elas vão tentar tirar aquela pessoa? É uma questão de bom senso. Bom senso. Exatamente. Para a gente finalizar, eu acho que tem muitas questões relacionadas a isso, mas passagem aérea, para quem já comprou, seria interessante a gente explicar o que é que as pessoas devem fazer hoje. E para quem está comprando agora? Eu fui totalmente abalado com essa pandemia. Eu tinha vários voos agendados e o que é que o governo federal fez? Ele editou uma medida provisória para tentar buscar uma certa neutralidade para ambos os lados. Ele possibilitou que a pessoa possa remarcar no prazo de 12 meses, aí também não vai incidir multas por conta disso. Por que foi feito isso? O setor aéreo ele foi totalmente impactado nessa pandemia, então o governo tenta ajustar os dois lados da relação. O consumidor ele pode estar entrando em contato com a companhia aérea,
Provavelmente a companhia aérea vai entrar em contato com o consumidor que comprou a passagem para buscar ofertar situações. Você pode remarcar seu voo, você pode gerar um crédito para outro voo e posteriormente. Ser ressarcido, não. Só apenas o prazo de 12 meses. A medida provisória ela foi bem direta quanto a isso. E para quem for viajar agora, minha recomendação é viajar só se for estritamente necessário. Até os voos para Teresina tiveram uma redução significativa. Então, viaje só se for realmente necessário. Se não for, o ideal é evitar esses deslocamentos frequentes para que a gente possa lutar melhor contra essa pandemia. Ok, eu agradeço. Então, nós agradecemos a sua presença aqui no Bom Dia Piauí.